Chegamos à nossa última lição da revista, a jornada de Jó, lição 13. Deus restaura todas as coisas. A próxima revista já foi encomendada, ela vai falar sobre Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Uma sequência aqui desse estudo, como nós lembramos, nós começamos lá em Gênesis, né? Estamos estudando várias passagens, vários livros da Bíblia. Vamos fazer a leitura. A leitura da nossa lição de hoje é Jó 42, de 7 a 17. Jó 42, eu vou ler também, 7 a 17. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 cordeiros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro, um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto em dias. É um livro belíssimo, né, irmãos? Que nós estudamos, tivemos essa oportunidade de estudar. Fala a respeito da glória de Deus, Deus sempre exaltado, né? Não é um livro sobre Jó, não é um livro sobre o sofrimento, é um livro sobre a glória de Deus. É um livro sobre reconciliação, e tem um final muito bonito, de reconciliação, aqueles amigos de Jó, com Deus. Tem um final muito, muito bonito aqui para nós. Algumas coisas aqui nesta longa lição, né? Cada vez que eu leio uma lição parece que ela é maior do que a outra. Essa aqui deu 15 páginas aqui do meu tablet aqui. E a gente vai falando como de costume, né? À medida que der o tempo, e algumas coisas, se ficarem para trás e algum irmão quiser lembrar, levante a sua mão aí, porque nós não temos tempo mesmo para ler e comentar todas estas palavras que estão aqui. A introdução. Em sua confissão, Jó reconhece que os planos de Deus são soberanos e não podem ser frustrados.
A introdução aqui, pelo que eu vi, é um resumo, né, de algumas coisas que se passaram já em outras lições. E aqui ele está relatando a confissão de Jó, lá em Jó 42, de 2 a 6, que foi da lição 12. Uma das passagens também belíssimas que nós estudamos. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lá no versículo 3b. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. O comentário da lição diz: note que não se trata de estar certo ou errado, mas de reconhecer sua pequenez e ignorância. Nós, diante de Deus, né, estamos tão distantes de poder querer ensinar alguma coisa para Deus, vamos dizer assim, né, ou querer definir Deus, e Jó reconhece que Deus é muito maior. No verso 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E gostei muito da explicação da revista da semana passada, quando diz: apesar de denotar um conhecimento que foi superado pelo encontro pessoal com Deus, indica um conhecimento verdadeiro e próprio. Durante todo o livro, Jó demonstrou um conhecimento autêntico. Então, o que a lição fala é que às vezes a gente lê: esse eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, como depreciando essa ideia de eu te conhecia só de ouvir. Era um conhecimento, né, só de falar, não tinha conhecimento pessoal, não tinha um entendimento. Não, Jó era um homem temente a Deus, ele conhecia a Deus. E quando ele tem esse encontro maior, ele está dizendo: agora eu tenho ampliado esse conhecimento a partir de uma experiência prática. Então nós não devemos desprezar o conhecimento de Jó, ou até mesmo o nosso próprio. Às vezes a gente vê alguma pessoa que tem uma experiência nova com Deus e deprecia a anterior, né? Você já viu aquela pessoa que muda para outra igreja? Ah, agora sim, né? Poxa, antes você fazia o que na igreja então, né? Agora que você foi para outra igreja lá, agora você viu Deus, né? Então a nossa experiência pode até ter tido uma experiência pessoal com Deus maior, mas não é por causa da igreja, é por causa de Deus, é por causa dele ter se entregado a Deus. Mas não despreze o que passou, né? Tudo faz parte da nossa vida. Desde o primeiro dia que nós encontramos o Senhor, as primeiras palavras, os primeiros pastores que falaram conosco, tudo isso faz parte da nossa vida com Deus. E nós podemos crescer e devemos crescer nesse conhecimento de Deus. Ainda na introdução diz: observamos como Deus visa ao crescimento espiritual de seus filhos para o louvor da sua glória. Eu quero que a gente vá para casa hoje dizendo que essa revista falou a respeito da glória de Deus. E essa lição, ela vai concluir mostrando isso. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse tema. Mas ele disse aqui então, né, que Deus visa o crescimento espiritual dos seus filhos, tanto que Deus vai acolher, que no texto que nós lemos, né, repreende e acolhe os amigos de Jó, fala para Jó também orar pelos seus amigos. Então tudo é Deus educando, né? É Deus fazendo a obra para a sua glória, para que a sua glória seja manifesta. O trecho final do livro de Jó ilustra como esta glória se manifesta aos olhos dos homens. Jó encontrou um caminho justo, um caminho de paz, e aqui ele está nesse momento final aqui com seus amigos, né? Essa história poderia ter terminado, ele fala aqui, né, poderia ter terminado um pouco antes, mas Deus fez questão de concluí-la no sentido desse momento aqui de reconciliação de Jó com Deus, e tudo isso o que acontece nesta lição. Jó serviria de exemplo para outros, como nós vemos aqui em Tiago 5,11. O que diz Tiago 5,11? Tendes ouvido da paciência de Jó
e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O livro de Jó, como toda a palavra, né? Mas o livro, essa história, ela é exemplo para nós, exemplo de tantas coisas, né? Não vamos repetir, acho que ficou bem claro no decorrer dos estudos, as palavras que nós aprendemos a respeito dos relacionamentos, a respeito da amizade, do quanto nós podemos ajudar ou prejudicar uma pessoa a partir do que nós falamos, na atitude de Jó, em ser precipitado talvez em alguns momentos no falar, e no temor, na paciência de Jó, e um homem que na sua maior dificuldade diz: bendito seja o nome do Senhor, e não blasfema contra Deus, não fala contra Deus. Vejamos as diversas maneiras como Deus restaurou a vida de Jó e revelou a glória reservada aos filhos de Deus. Então, isso aqui é o finalzinho da introdução, falando que o estudo dessa lição hoje, nós vamos ver as maneiras como Deus restaurou a vida de Jó e revelou a sua glória. Através do que ele fez na vida de Jó, do que ele fez na vida dos amigos de Jó, através do que ele faz na minha vida, na sua vida, nós podemos ver a glória do Senhor. Ponto 1. Deus confirma a justiça de Jó. Se a gente voltar lá para a leitura, o texto diz, Jó 42, verso 7, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, né, o Senhor disse também, ele faz, as palavras anteriores aqui, né, que Deus diz a Jó, ele confirma a Jó como um homem íntegro, como um homem justo diante de Deus. Eu vou abrir aqui minha Bíblia. Foi o texto que nós demos há pouco, né? Aqui é a confissão de Jó, dizendo que eu te conhecia só de ouvir. E nós vemos está na parte de baixo, né? Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ao meu servo Jó oferecerei holocaustos. O meu servo Jó orará por vós, porque dele, esse mesmo, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos traga segundo a vossa loucura. Confirmando aqui, Jó como um homem íntegro, como um homem justo. Temos outras passagens aqui também que falam a respeito disso, né? de Deus confirmando Jó como um homem justo, como um homem íntegro. Está com o microfone aí? Tem um microfone aí? Pode ler para nós. Final do onde o senhor estava lendo. Para que eu não vos trato segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Como era reto meu servo Jó. Então aqui, essa passagem, o Senhor se dirigiu a Elifaz, mas ele fala aos 3, né? Você e os seus 2 amigos, né? Ele fala aqui no 42, 7b, o Senhor disse também a Elifaz, o temista, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos,
porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essa parte aqui, né? O meu servo Jó disse que era reto, e vocês não disseram o que era reto. Aqui a lição, ela vai fazer uma aplicação nesse tópico, né? Qual que é a aplicação? O Senhor julga os discursos de cada um. Toda palavra proferida no dia do juízo, sendo justificados ou condenados por elas. As palavras, nossas palavras são importantes. Nós podemos tanto ajudar alguém como atrapalhar, tanto abençoar como amaldiçoar. E nós percebemos que eles tiveram que prestar contas das suas palavras. Eles precisaram de receber assim a oração de Jó. A gente vai ver mais abaixo, né, que eles confessaram os seus pecados, eles assim entraram em comunhão com Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a questão das nossas palavras. Então chegou o momento de julgar as palavras de Jó e de seus amigos. Aqui ele traz uma recapitulação, né, das lições anteriores, que vimos a questão de Jó, que disse palavras que foram desprovidas de conhecimento. Vimos os amigos de Jó, que falaram palavras até espirituais, mas principalmente a questão central aqui no livro é que falaram erradamente que Jó era justo, ou o seu sofrimento, né, era resultado de algum pecado. Jó era justo, e nós cremos nisso, né, como diz aqui, um homem justo, temente a Deus. A Bíblia nos ensina que o Senhor julga os discursos de cada um. A grande questão do livro de Jó não é sobre Jó, mas sobre Deus. Aqui que eu quero parar um pouquinho e falarmos sobre essa frase. Muitas vezes nós começamos a olhar para a nossa vida e ver os problemas, as coisas que acontecem na nossa vida, e nós começamos a questionar, né, o porquê de todas essas coisas. Mas é fácil a gente entender o porquê de todas as coisas. É porque a nossa vida, ela não acontece para que a nossa glória seja o resultado, ou para que a gente se sinta bem, ou para que tudo vá conforme eu planejei. A nossa vida acontece para a glória de Deus, para que possamos agradar a Deus, para que tudo que aconteça possa de alguma forma glorificar a Deus. Nós somos servos de Deus. Não é Deus que é o nosso servo, né? Estou precisando de alguma coisa, meu servo Deus, me ajuda aí. Não, nós somos servos de Deus. E o servo segue a Deus, e isso muda muito. Se a gente pensar que a vida não é sobre nós, mas sobre Deus, nós vamos pensar, né, sempre qual é o propósito de Deus naquele momento que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos passando. E sabemos como a palavra de Deus diz lá em Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A lição diz aqui que, ao sugerir que Deus colocasse Jó à prova, Satanás almejava denegrir a glória divina, alegando que Jó servia ao Senhor por interesse e que não seria adorado se retirasse os bens materiais de Jó ou lhe impusesse sofrimento. Então Deus quis realmente mostrar como Jó era um homem íntegro, que não o servia por interesses. Os amigos de Jó também, de certa forma, tiveram essa mesma ideia, porque se eles falavam que Jó servia a Deus e por causa de um pecado não servia mais a Deus, ou Deus estava punindo por causa de pecado, você dizer que Deus é um Deus que só, digamos assim,
faz o bem, abençoa, se a pessoa cumprir aquelas obrigações, né, dele. E a gente sabe que não é assim que acontece. Então nós percebemos que Jó mostra-se firme na convicção da soberania, da santidade. Porque se Jó tivesse aderido aqui, digamos, ao que eles falaram, Jó estaria provando que ele servia a Deus só por interesse. Mas ele mostra que é um servo realmente verdadeiro. E aí a gente entra nesse tema, meu servo. É uma outra aplicação que tem aqui na lição. Meu servo. A maior honra que nós temos é ser servos. E ser identificado como servos de Deus. Repare, irmãos, ser servo de Deus, geralmente a gente pensa na responsabilidade, na tarefa, na dificuldade da tarefa, e nem sempre a gente pensa nessa questão exata do privilégio. Quem você quer que esteja ao seu lado? Se você é um líder, talvez você não gostaria que aquela pessoa que é o seu servo fosse uma pessoa que tivesse pecados, que tivesse defeito, que não fosse perfeito. A ideia aqui é que Deus não se envergonha de nós. Nós somos servos de Deus, apesar de quem nós somos. Sempre aquela ideia, nós não somos servos porque Deus olhou, olha, que esses são os mais bonitinhos, são os melhores, então vão ser os meus servos, porque são iguaizinhos a mim, né? Não, Ele olhou lá e falou, olha, os pecadores precisam de misericórdia, e eu vou convidá-los para ser meus servos. E aqui então a lição fala sobre isso, que é uma honra. Duas vezes em Hebreus aparece aqui, Hebreus 2:11, Jesus não se envergonha de chamar os santificados de irmãos. Chamar de irmão, né? Se você tem um irmão, ou se você tem alguém da sua família que você, digamos assim, não estudou, não fez isso, talvez não devemos ter isso, mas às vezes alguém tem, né, vergonha daquela pessoa, nem quer ser relacionado àquela outra. O contrário também acontece. Você tem alguém famoso na sua família, né? Não, eu sou irmão do tal, né? Meu pai é tal fulano de tal, né? Lá o famoso. E Deus não tem isso. Deus não se envergonha de nos chamar filhos, não se envergonha de ter-nos como os seus servos. Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Então essa é a parte de Jó. Jó era servo. Por outro lado, ele faz seus amigos, nós percebemos que eles foram objetos da ira de Deus. Enquanto Jó foi chamado de servo, os demais aqui foram chamados à atenção. A ira de Deus surge porque eles não falaram corretamente sobre ele, sobre Deus, sobre o que estava acontecendo. A ideia que eles falavam lá, né? Deus não traria sofrimento a um justo. Ou seja, que Jó deveria estar sofrendo por causa de pecado não confessado. E nós sabemos que aqui poderia ser uma outra aplicação, né? Porque não é verdade que Deus poupa o justo do sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento faz parte da vida, do processo, como nós falamos agora há pouco, né? E nós passamos por dificuldades, por sofrimentos, também passamos por dias muito bons, por muitas bênçãos, mas isso tudo faz parte da nossa vida. Aqui a lição traz uma coisa interessante. Uma coisa é desconhecer o motivo do sofrimento, outra coisa totalmente diferente é afirmar que um justo não sofre, ou que um justo sofre porque Deus lhe imputa um pecado, né? Eu posso dizer, eu não sei por que estou passando por esse sofrimento, não tem sentido algum. Mas eu não posso dizer, eu estou passando por esse sofrimento, por isso, ou porque Deus está me punindo, né? Deus não precisa de punir-nos da forma como nós às vezes pensamos, mas Ele é soberano,
como não estava punindo Jó por algum pecado específico. Aqui diz, né, que essas palavras desses amigos endossavam a argumentação de Satanás. Eu falei isso há pouco, de que a adoração a Deus é motivada por benefícios. Jó, ele é um homem temente a Deus. E os amigos de Jó não se mostraram amigos, né? Em algum momento aqui a lição fala que, como mesmo esses amigos sendo assim, né, tão duvidosos, todas as vezes a Bíblia cita amigos, né? Os amigos de Jó. E eu penso o seguinte, que quem está perto de nós, quem são os nossos amigos, a possibilidade grande de nós termos problema é com quem está perto de nós, com os nossos amigos. Você vai brigar com a sua esposa, não vai brigar com a esposa do outro lá, né? Mas você vai cumprimentar a pessoa. Ou aquele amigo da escola, né? Você vai brigar com quem? Com o amigo da classe, lá do 3º ano? Não, você vai brigar com um amigo da tua turma. Mas é amigo, são os nossos próximos. E aqui a gente vai ver mais para frente aqui, estou adiantando, que Deus fala para Jó orar para aqueles que ele tinha chamado há pouco, né, de molestos, né, esses que estão me atrapalhando. Mas vamos lá. Esses não foram amigos, né, causaram confusão em muitos aspectos. E aí a gente percebe que, como esse tópico diz, Deus confirma a justiça de Jó. Ao mesmo tempo que ele confirma a justiça de Jó, ele chama a atenção dos amigos de Jó. Fala, olha, esse falou corretamente, esse não falou corretamente. Terminamos o ponto gigantesco aqui. Vamos ter que andar mais rápido, né? Alguém quer nos auxiliar? Antes de passarmos para o ponto 2. Duas situações interessantes aqui, pastor. Eu esperei que o senhor chegasse lá onde eu estava pensando. Com respeito a ser servo. Quem não gostaria de ser servo de uma pessoa importante? Eu sou servo de fulano, trabalho com fulano, presto serviço para fulano, é ser servo. Então, o senhor tratou de um outro lado, que Deus não se envergonha, Jesus não se envergonhou dos servos dele, com todas as dificuldades, com todos os fracassos e assim por diante. Então, a gente olhar para Deus e pensar dessa forma, eu sou servo de Deus, daquele que é dono do universo e assim por diante, né? Então, acho que a gente deveria se gloriar disso. Se alguém vai se gloriar, Paulo fala, glorie-se na cruz de Cristo, glorie-se em Deus, não em si. E o senhor falou também do outro lado, que às vezes as pessoas gloriam-se e eu sou mais importante do que ele, por isso não quero ter nem ligação com ele, assim por diante. Então, mas vamos olhar no sentido de sermos servos de Deus. Nós somos servos do dono de tudo. É Ele que cuida de tudo, Ele que faz como lhe agrada, Ele que sabe o que é bom para mim, o que é bom para o seu povo e assim por diante. Só isso que eu queria lembrar. Você voltou a um tópico que eu quero que seja o tema nosso, que é tudo sobre Deus, né? Às vezes a gente não pensa tudo sobre Deus. E esse fato é bem fácil, né? Por exemplo, uma empresa. Eu trabalho na empresa tal lá. Não vou citar o nome, mas a empresa mais conhecida. A BMW, vamos supor. Não sei se é bom trabalhar lá. Mas tem um reconhecimento. Nossa, fulano é bom. Porque para entrar lá, precisa de ser muito bom. E no caso nosso, é o contrário. Como Deus é bom, que mesmo esse sujeitinho aí, né, que é meio mal acabado, entrou ele é um servo, ele é um funcionário de Deus, ele trabalha com Deus. Deus é muito bom para aceitar a gente. Então, enquanto o mundo pensa ao contrário, né, eu nunca posso pensar, nossa, está vendo como eu sou bom? Eu sou até um servo de Deus. Não, como Deus é bom. A glória para Deus e não para mim. O ponto 1, ele é mais complexo aqui, os outros são mais sintéticos, aqui a gente vai seguindo, tranquilo. Deus estabelece Jó como intercessor. No início do livro, Jó frequentemente oferecia holocaustos em exposição pelos
em expiação pelos seus filhos. Agora, essa função é restabelecida e ele é designado como intercessor em favor de seus amigos. Deus falou com aqueles seus amigos, falaram para eles que eles deveriam trazer 7 novilhos, 7 carneiros, e Jó seria o responsável por oferecer, por interceder por aqueles. É um ato de contrição daqueles que condenaram a Jó. Então é um momento muito especial aqui de reconciliação, em que aqueles, acredito aqui, caíram na realidade de que estavam errados, foram chamados por Deus. E também um grande ato de misericórdia por parte de Jó, que em certo momento os chamou de consoladores molestos. Aqui há um momento de reconciliação entre as duas partes. Jó poderia falar: eu não vou orar por esses, imagina, pode chamar outro. Mas Jó aceitou esse desafio aqui. E a lição faz um paralelo, de Jesus oferecendo expiação e orando por aqueles que eram seus inimigos, por aqueles que tentaram matar, por criminosos. Entre eles, um dos criminosos se arrepende. Então são coisas que realmente nós vemos que é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Reconciliação de Deus com o mundo. A reconciliação de uns para com os outros. É esse restaurar da condição espiritual. Então, neste processo aqui de restauração de Jó, esses 3 homens também foram restaurados. Deus aceitou a oração de Jó e assim restaura aquelas pessoas, para a glória de Deus. A lição agora vai falar sobre oração. Embora nós temos Jesus como único mediador, o Espírito Santo que intercede por nós, mas nós, como restaurados, podemos orar pelos outros, devemos orar. Tiago 5,16 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Paulo fala frequentemente sobre as suas orações pela igreja. E nós temos esse tema então como algo muito importante. A prática da oração é um dos sinais de saúde espiritual promovida pela redenção em nós. A prática da oração é um sinal de restauração na vida. Nós podemos assim clamar ao Senhor pelas pessoas. Clamar ao Senhor, e aqui nós vemos esse encontro tão importante de Jó com seus amigos. Alguma coisa aqui nesse ponto 2 que eu falei tão rapidinho, pulei, os irmãos querem ressaltar? Ele é menor, mas... Os amigos de Jó, que eram molestos e que sempre acusaram, eram seus amigos, pastor? Eles continuavam sendo amigos. Aquele amigo que brigava, que tudo, que acusavam, que atiraram pedra nele, que fizeram de tudo. Mas ele continuava sendo seus amigos. Por isso que o finalzinho desse tópico diz que apresentar diante de Deus, suplicar por sua graça, perdão, cuidado e benevolência em favor de nossos amigos, irmãos, amigos e até inimigos. Então, essa palavra amigo aqui, ela me fez lembrar quando Jesus falou para os discípulos: eu não vos chamo servos, mas sim amigos. Por quê? Porque não há nada a encobrir entre nós, em outras palavras que Jesus quis dizer. Porque o servo não sabe de tudo, mas o amigo sabe de tudo. Então, tanto é que os amigos de Jó sabiam tanto da vida de Jó, agora vão acusar Jó. Mas agora eles dependem que Jó venha interceder por eles, já por mandado de Deus, claro. E eles são todos beneficiados da mesma forma, tanto quanto Jó.
E aí a gente vai ver essa parte, né, que às vezes a gente, sem um estudo como nós tivemos aí de tantas semanas, a gente fala alguns versículos, mas agora a gente pode falar com mais profundidade, né? Quando a gente fala que quando Jó orava pelos seus amigos, ele teve as suas bênçãos, né? E aí a gente vê que era profunda, né? A oração dele não era qualquer oração, ele estava orando para que Deus perdoasse os seus amigos. Ele demonstrava isso, que estava pleno espiritualmente, né? Porque para alguém realmente estar nesse momento orando por seus amigos, estava pleno espiritualmente. E Deus, ali a restauração é principal espiritual. Quando se ouve falar que ele teve os bens de volta, os nossos olhos parece que vão para os bens, e esquece o momento ali que era um homem orando, pedindo perdão pelos seus amigos, um homem cheio de Deus, né? Se Deus não curasse, não ia fazer diferença. A gente não pode enfatizar a parte da cura, porque quantos estão aí, né, no seu leito de enfermidade e oram e não serão curados? Deus não abençoou porque ele não foi curado? Não, a bênção está ali, na restauração, na conversão, na vida. Aí a gente percebe que os bens, sabe aquele versículo que fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, vos serão acrescentadas. O que o texto está mostrando são demais coisas que aconteceram na vida de Jó. Mesmo porque riqueza na vida de Jó não era nenhuma novidade, ele não teve nada assim, teve mais alguma coisa, mas para ele já tinha aquela experiência. Não era uma pessoa que nunca teve nada e agora ficou rico. Ele teve coisas. E aí a gente percebe, então, esse tópico vai falar sobre isso, principalmente para a gente tomar cuidado com os desvios doutrinários, ou do pentecostalismo, ou de uma teologia de prosperidade, que distorce percepção de passagens como essa, né? A restauração material de Jó, que recebeu de Deus o dobro do que possuía anteriormente. Então, primeiro, aqui a lição diz, não é um erro, né? Devemos notar que o erro dessas teologias não reside na afirmação de que Deus abençoa materialmente o seu povo. Deus abençoa. O problema está na falácia da ideia de troca, Deus trocando bens materiais por adoração ou qualquer outro sacrifício ou realização humana. Porque quem fala que Deus prospera dando muito dinheiro, é aquele mesmo que vai falar, né, que se você está bem, você não vai ficar doente, você não vai ter problema. E não, essa teologia da prosperidade, nesse sentido, ela é mentirosa. Deus abençoa, eu posso ser muito saudável, eu posso ter uma condição financeira, Deus está abençoando, mas isso não é uma troca. Porque eu sou muito abençoado, eu sou saudável e rico, né? Porque senão estava cheio de gente aí saudável e rico, que você sabe que não vale nada, né? Então não é ter riquezas, ter saúde significa que você está bem espiritualmente, e nem o contrário, porque você está com dificuldades financeiras ou você está com dificuldade de saúde, você vai acreditar que você não está com Deus, né, no sentido disso. A mudança de Jó ocorreu enquanto ele orava por seus amigos. Cita alguns exemplos aqui, parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, devolveu 10, foi elogiado por sua fidelidade. Também fala sobre o texto de Mateus 6, que a gente geralmente cita, né? É um dos textos que eu cito bastante, a gente está citando ele até como uma base no tema da idolatria, quando fala lá que nós não devemos acumular os tesouros desse mundo, né? E o contraste que existe entre o tesouro dos céus, entre os tesouros desse mundo, onde a traça, ferrugem, tudo corroem, ladrões roubam, os tesouros dos céus que são eternos, né? Totalmente diferente. Ou seja, nós não devemos nos impressionar com bens terrenos,
Se há alguma coisa que nós devemos nos impressionar, nos alegrar, gloriar, é na herança celestial, espiritual, incomparavelmente melhor. O que a gente pode comparar com a ressurreição, com a vida eterna? É algo que a gente, humanamente falando, nós não conseguimos compreender nem a dimensão de tão grande que é essa bênção. Então nós vamos ficar aí todo feliz, né, por causa de alguns bens materiais, como se isso fosse mais importante, deixando de pensar nas coisas do Senhor. Jó possuía a riqueza verdadeira, né, que é a sua herança em Cristo, que é a sua vida com Cristo. Deus é generoso em todas as áreas. Esse texto vai falar sobre isso, no texto de Jó. Aqui é citado também Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu o melhor, não dará outras coisas? Não nos faltará? Deus vai deixar nos faltar aquilo que nós precisamos? O mais importante, Ele já nos deu, que é a salvação. Ponto 4. O Senhor restaurou a comunidade de Jó. Quando consideramos a riqueza final de Jó, muitas vezes nos esquecemos deste detalhe crucial. Sua nova riqueza veio da quantidade de irmãos e amigos que Deus lhe trouxe de volta. Então ele fala aqui, né, que o texto menciona que cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, contribuindo para a sua riqueza material. No entanto, mais importante do que os presentes é o número de pessoas que vieram para compartilhar sua dor e consolá-lo. E a gente viu, né, uma das lições, que Jó ficou no estado deplorável, como diz aqui na lição, e ele ficou quase que isolado, e muitas pessoas começaram a criticá-los. Acredito que os amigos muitas vezes se calaram, não que todo mundo voltou-se contra Jó, mas os inimigos aproveitaram, né? Quando você vê alguém caído e você não gosta daquele, você vai aproveitar para falar mal dele. E muitas vezes os amigos ficam sem o que falar, né? O que falar para um Jó? Já pensou, se Jó é seu amigo e está lá doente lá, você sabe que ele está doente lá. É complicado, né? Como nos aproximarmos de uma pessoa que está passando por um grande problema, grande dificuldade. E às vezes essa própria pessoa, ela quer se isolar, ela não quer mais, né, nem contato com ninguém. Mas aqui é um momento importante que essas pessoas aparecem, elas voltam, elas ajudam a Jó com dinheiro, com anel, com outras coisas aqui. Uma grande multidão se aproxima de Jó, compartilhando seu sofrimento e consolando por todas as adversidades que o Senhor lhe enviara. A restauração de Jó incluiu o privilégio de ser amado e fortalecido por seus irmãos e amigos. Aqui o texto Jó 42, 11. Lê para nós aí. Alguém que encontrar? Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Momento de comemoração aqui, né? De bênção, onde ele é consolado por tantas pessoas.
restauração de Jó inclui o privilégio de ser amado e fortalecido por seus irmãos e amigos. Essa é outra maneira pela qual o Senhor manifesta sua glória entre seus filhos. Aí cita algumas passagens, né? Davi descreve a comunhão entre irmãos como algo excelente e agradável, né? O Salmo 133, como é bom e amável viver unidos, né, os irmãos. O Salmo 113, 9, louva a Deus por transformar uma mulher estéril em mãe de filhos. Isaías convoca a mulher solitária a louvar a Deus por ter mais filhos do que a casada. A vida em comunidade é um sinal glorioso da redenção. É um tópico aqui, irmãos, importante, né, para nós. A gente está vivendo num tempo tanto de isolamento, de separação. Até mesmo algumas pessoas acreditam que não deve ir à igreja, né? Sou desigrejado, vou ficar lá na minha casa. Muitas pessoas separam da sua própria família, né? Querem viver solitários, achando que isso é melhor. É uma ideia muito ruim, é falsa, é uma mentira. Nós achamos que podemos viver bem sozinhos. Nós precisamos dessa vida em comunidade. Precisamos desses amigos, né? Esses amigos, os amigos até os inimigos. Precisamos das pessoas, precisamos estar juntos. Cita Abraão aqui, recebeu uma promessa de se tornar-se uma grande nação, e Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Falando sobre a igreja de Atos, também é marcada pelo grande número de convertidos. Ao sermos resgatados por Jesus, somos inseridos na comunidade de Israel. Tornamo-nos concidadãos santos e membros da família de Deus. Recebemos muito mais do que deixamos por causa de Jesus, enfatizando a importância e a riqueza da vida em comunhão. O livro aqui conclui trazendo essa importante visão, né? De tudo aquilo que acontece na nossa vida. Eu estou aqui parado aqui olhando esse texto de Jó, os meus irmãos me ajudem. O capítulo 42 aqui, não, 43, né? É o 42 mesmo, que é o último. Mudou a sorte de Jó, verso 10 aqui, ó. Mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo o que possuía. Há uma referência específica aqui, ó, o professor fazendo pergunta para os alunos, sobre a saúde de Jó aqui. No finalzinho, lá vai falar que ele viveu 100 e tantos anos, então a gente entendeu que ele foi curado, né? Mas me veio à mente aqui, eu quero, se nenhum dos irmãos me responder, depois eu quero olhar novamente, porque a lição deu a entender que o progresso foi os amigos chegarem, consolando ele ainda doente, dando os bens materiais para ele, ajudando ele, e depois que aparentemente para frente houve a cura espiritual aqui, a cura física. Alguém já parou para pensar nesse processo? Vocês, quando leram, pensaram nisso? Ou quando diz aqui, mudou o Senhor a sorte de Jó, já inclui tudo. Que a gente sempre viu nesse sentido, mudou a sorte de Jó, a gente já vê que já inclui tudo, que ele foi salvo fisicamente e salvo materialmente. Mas vocês tiveram essa impressão que a lição deu a entender que as pessoas foram lá, consolaram e ele estava doente? Olha a lição aqui. Pode falar, Obed. É interessante, pastor, que a gente começou no final da lição esquecendo de Jó e olhando para Deus. Então, para mim, essa parte até a gente pode pular, que não vamos ter nenhuma dificuldade. Por quê? Até certo ponto, enquanto Jó estava doente, não fala quando ele sarou nem nada, lógico. Você está querendo saber se ele sarou, se ele não sarou e quando. Mas a gente vai vendo que até ali vem falando de Jó e os amigos dele, depois começa Deus falando.
Aí parece que o Jó dá aquela encolhida e não vai falar nunca da restauração da saúde dele. Restaurou a sorte. E quando fala restaurou a sorte, já vem falar de bens logo em seguida. É interessante isso. É muito interessante. Por quê? Porque daí se fala, Jó foi curado, aí você já ia trabalhar sobre a cura de Jó e assim por diante. Assim, não, você está falando de Deus. A partir do momento que Deus entra em cena, Jó para de reclamar da sua saúde, ninguém fala mais da saúde dele, nem de nada. Então é bastante bacana olhar dessa forma, que você não vai descobrir ali o Jó sendo curado. Mudou a sorte. Mas quando eu falo mudou a sorte, a gente já olha logo, pula a parte da saúde dele, e já olha logo pelos bens materiais. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Eu estou vendo dessa forma. Tá, mas não foge do assunto, não. Não estou fugindo do assunto. Só vou ler mais um pouquinho. Olha aqui, ó. No início do livro, vemos Jó em estado deplorável, causando tal impacto, os seus amigos tal. Agora uma grande multidão se aproxima de Jó, compartilhando de seu sofrimento e consolando. E aí ele fala que deram dinheiro. Ou seja, parece que essas pessoas se chegaram a ele e deram dinheiro, e ele ainda estava no estado de enfermidade. Ou se o processo aconteceu tão imediato, as coisas foram acontecendo juntas, ele ainda não tinha demonstrado. Pode falar, Pedro. Então, pensando aqui como essa lição foi muito detalhada desde o início, falando da vida de Jó, falando também da acusação do inimigo, e Deus falando, conversando com o inimigo, observasse o meu servo Jó, até aí nós sabemos bem, e traz para nós, assim como servos de Deus também, que o inimigo ele observa a nossa vida. Nós temos que estar cientes disso, para a gente não cair nas ciladas. Mas falando aí dessa parte que o senhor está falando, sobre o momento da cura. O momento da cura, eu creio que como o Beth falou, que eu creio que já aconteceu tudo. E tudo junto. E cabe para Deus. Eu só queria dizer só uma coisa. Alguém, estava ouvindo a pregação do reverendo Hernandes, e alguém perguntou para ele, viu, mas então ele teve outra mulher, ele teve outros filhos, e é uma curiosidade que pode passar na cabeça de alguém. E o reverendo Hernandes disse assim, falou sim, ele teve outros 10, agora ele teve outros 20 filhos, 10 filhos no céu e 10 na terra. Pronto, acabou. Não fala, a Bíblia não fala que eles ressuscitaram, mas se ele tiver os outros filhos. Então, concluindo assim meu pensamento, a gente não pode correr o risco de querer saber tudo, os detalhes. Isso Todos os detalhes, nós queremos mesmo ficar com a grandeza de Deus, como o senhor falou, chegar com essa lição pensando na grandeza de Deus, na misericórdia de Deus, na condução que Deus dá na nossa vida, de tudo que acontece, está no controle dele, e vai conduzir até o fim. Mas aqui a questão dos filhos está claro, não? Aqui, teve outros 7 filhos e 3 filhas. A mulher continua lá, ela não morreu. Está lá, oi. Isso. Tá ficando bom a nossa aula. Mas que redemoinho é esse mesmo? Aonde que está o redemoinho? Irmãos, é como o Pedro disse, os detalhes, a gente não sabe todos, Às vezes a gente não sabe porque não estudou muito, mas a gente não sabe porque não estão aqui,
É isso. Foram tudo lá para... Eles foram ajudar ele, né? Aham. Tá bom, vamos. Só mais um pouquinho, pastor. Ó, texto, verso 9. Vieram todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes conheceram, comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Então, é para se pensar e voltar naquilo que nós dissemos antes. Deus, esquece o Jó agora. A história é sobre Jó, Deus, é sobre Deus. Então, se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar, claro que a gente não está discutindo nem nada, mas a gente vai ficar batendo em cima disso um tempão. Ah, eu acho que o Jó tinha sarado. Ah, não, eu acho que não sarou ainda. Acho que vai... Não, mas não era essa ideia, não. Mas tá bom. Irmãos, ficou bom? Deus assim nos abençoe e possamos continuar aqui a nossa lição, né? A conclusão, ela fala, o desfecho do livro de Jó revela os sinais da magnífica obra de restauração de Deus, que Deus realiza em seus filhos. Aplicação: seja um canal da graça divina, proclamando e promovendo, por palavras e ações, a recuperação espiritual, emocional, social e financeira daqueles que padecem. Uma lição também falou muito sobre isso, né? Sobre a gente ser um canal de bênção, abençoar os outros, né? Não atrapalhar, não ser o amigo de Jó, né? que muitas vezes não ajuda em nada, né? Mas que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos e que tudo possamos ver conforme a glória de Deus.